Olá pessoal, olá Voicers, bem-vindos ao sétimo episódio do nosso podcast, do A Voice. Olá Olá Zé, a todos, bem-vindo. olá Rita, bem-vinda também, obrigado. Olá Voicers. Vamos então começar para o nosso sétimo episódio, como já referi, e hoje vamos ter algumas coisinhas diferentes, até porque já começaram as batalhas, mas vamos começar com a nossa rúbrica inicial, que é o The Voice Spy, e Zé, acho que tens algumas coisas para dizer nesta rúbrica. Terminando então esta ronda de provas cegas, há alguns momentos da nossa rubrica do The Voice Spy que ainda devem ser comentados. Um deles tem logo a ver com a primeira concorrente da noite, a Ana Rita, que a Carolina, a certa altura, para a convencer a ir para a sua equipa, uma vez que a concorrente podia escolher entre ela e o Dino, apresentou o livro das histórias encantadas do The Voice ou algo parecido, com um texto do género escolhe-me porque eu mereço ser a tua mentora, resumidamente. Portanto, achei curioso haver um calhamaço do The Voice Portugal, claro, um livro falso, digamos assim, mas foi um momento diferente, não é? Nós nunca tínhamos visto um livro daqueles entrar Mesmo. assim em palco e ser guardado assim para o último episódio foi sui generis. A Marisa teve também um momento, teve a oportunidade de cantar Mar Salgado com a Matilde Sobral, música do João Bora Eletro, portanto que toca no coração da Marisa. E foi curioso porque ela própria já, a cantora, a concorrente, cantou o tema na sua prova cega e a Marisa parece que já nem se lembrava da música, inicialmente, e depois quando foi chamada a cantar com ela, não sabia a letra toda, tanto é que ela tinha um papel com o texto da letra. É curioso, tendo em conta que sempre foi uma música da Marisa, não é? Mas não o Foi podemos super censurar. estranho, Ela sim. foi estranho, mas ela já não deve cantar aquela música há tantos Há anos imenso que tempo. acaba por se esquecer da letra. Portanto, foi curioso. E como último tema que eu aqui tenho, que é quase um debate, uma pergunta que eu tenho para fazer aos nossos ouvintes e também, obviamente, à Rita, que vou querer saber a tua opinião, é uma questão. Sim. Concorrentes que cantam músicas de mentores. Falámos agora deste momento e houve outros ao longo da temporada. Será uma audácia ou uma estupidez? Vou querer primeiro ouvir a tua opinião. O que é que tu achas? Olha, eu acho que é acima de tudo arriscadíssimo, porque quando tu levas uma canção de um mentor, opá, há sempre aquela comparação. Ou tu trazes mesmo algo diferente e não tentas agarrar-te àquilo que é a canção do mentor em si, ou então eu acho que estás um bocado condenado. É a minha opinião. Condenado é uma palavra interessante porque efetivamente pode colocar o concorrente em maus lençóis, não é? Sim, Ao exato. ponto de não passar, talvez até pela exigência do tema que traz. Eu acho que é ingrato para o mentor porque acaba por ouvir o seu tema e tem que deixar as subjetividades de lado, não é? Ser bastante objetivo, claro, e por vezes até faz com que o mentor seja mais exigente. E sim, eu acabo por te dar razão, não é? É muito arriscado por isso mesmo, por diversos fatores. Eu acho que o foco está muito em ti, mais do que nunca, porque tu estás a cantar uma música de um mentor que está ali sentado. E acaba por ser. Eu acho que é uma energia diferente. E acredito que o mentor em causa fique mais tenso, porque está a ouvir um tema seu a ser interpretado por um cantor. Por outro lado, também acho que é preciso ver, que é preciso coragem, não é? Sim, Para, eu acho que é um ato de coragem também. para E de chegar ali responsabilidade. e de responsabilidade, é uma boa Sim. palavra, de chegar ali e de repente cantar um tema do mentor. Era apenas um debate, uma questão a ser colocada. Também estarei curioso para saber a opinião de todos aqueles que nos seguem. E sobre a rubrica do The Voice Spy, é isto porque na realidade tivemos muito poucos concorrentes, foram 7, não é? De provas cegas, Rita. Certo, exato. Sim, já era o final, portanto, também já só havia 3 vagas por preencher. Era normal que já não houvesse assim muito mais concorrentes a serem apresentados neste episódio. Exatamente. E pronto, da rubrica do The Sim, Voice Spy desta semana, vamos é passar isso. para agora para o overall do programa, e agora estamos a falar de uma forma geral do programa no seu todo, não só das provas cegas. E dando a minha opinião, eu acho que este programa, para mim, teve uma divisão clara em termos de nível de qualidade. Em relação às provas cegas, em que já se sabia, pronto, que já só faltavam três lugares, eu também estava à espera que pelo menos um desses 3 concorrentes fosse alguém que realmente que fosse muito bom. E não aconteceu isso. Achei os concorrentes que acabaram por ocupar os lugares
Não achei que fosse uma qualidade nada de especial, até bastante fraco, na minha opinião. Mas depois, quando começaram as batalhas, e também normalmente quando se começa as batalhas tendem a pôr, se calhar, muitas batalhas boas no início, pronto, e a qualidade aí aumentou um pouco mais. Portanto, a primeira parte do programa não tão bom, a segunda parte já foi muito melhor e, aliás, eu adorei a fase das batalhas, do que deu até agora. No geral foi tudo até bastante bom, houve uma outra muito boa, portanto, acho que foi assim esta divisão de qualidade. Começou mal, mas depois acabou bem o programa. Não sei se tens a mesma opinião, Zé. Sim, eu concordo a 100% com o que disseste. Claramente estávamos a precisar de uma lufada de ar fresco, que era Mesmo. avançar de fase no programa, porque as provas cegas acho que já estavam a dar tudo aquilo que tinham para dar. Uma vez mais, vou voltar a chover no molhado. A divisão que é feita dos concorrentes não foi de toda a melhor. Nós tivemos muito bons concorrentes nas primeiras 3 semanas e a Pois partir foi. daí tivemos 3, 4 casos bons, mas acho que assim excelentes. Esmoreceu muito, É, esmoreceu foi muito. difícil de voltar a ver. E, e sim, a diversidade que tivemos nas batalhas, a qualidade foi muito superior às poucas provas cegas que foram apresentadas esta noite. Por isso, foi bom também de ver que o programa ficou dividido, digamos, por 1/3 para provas cegas e 2/3 para as batalhas. Acho que era mais do Exatamente. que merecido que assim fosse. Certo? Concordo. E já agora, porque eu depois vou fazer uma média final com provas cegas e batalhas, mas cingindo-me só às provas cegas, a minha média deu 5.7. Portanto, não é, ou 5.8, porque é 5.78. Portanto, não é de facto nada de especial mesmo. Aliás, é a minha média mais fraca de todas as rondas de provas cegas. Está certo que foram 7 concorrentes, mas 4 deles foram eliminados e não me cativou. Concordo. É isso. Vamos então continuar com as rubricas que tinha. A próxima era os apanhados, portanto, aqui quantos concorrentes foram apurados, não há grandes dúvidas. Sim, mas apenas para clarificar os mais distraídos, digamos assim. O Diogo já tinha fechado a sua equipa, a Marisa, o Dino e a Carolina tinham já 13 elementos, portanto queriam atingir o Diogo, chegar ao mesmo patamar que ele, como é óbvio, todos o fazem no final das provas cegas, por isso cada mentor, a Marisa, o Dino e a Carolina, ficaram cada um com um concorrente nesta última ronda, portanto todos têm 14. E desta vez, ao contrário da edição passada, não houve nenhuma surpresa, não houve um concorrente extra para Exato, que pois não. o mentor ficasse com 15 elementos. Pessoalmente, não sou fã dessa opção do ano passado, por isso ainda bem que desta vez não o fizeram. Sim, vamos E, passar então sim, para concorrente revelação, que acho que desta vez não sim, temos ninguém, não é? sim, nós estamos um pouco apáticos porque foram tão poucas as provas cegas que é um pouco É mesmo. difícil de falar sobre elas. Efetivamente, como a Rita diz, e porque já também mencionámos que consideramos uma ronda fraca, não houve também para mim ninguém que se destacasse como para a Rita e, portanto, podemos avançar nessa mesma para a próxima categoria, que é a parte dos underrated e overrated. Não é, Rita? Que quiseres Certo, falar sobre isso. como o Zé disse, eu falo por mim, nestas categorias que nós tínhamos, eu não coloquei mesmo ninguém, mas sei que, Zé, tu tens alguém numa delas, portanto, quem é que tu Exato. Isto escolheste? para dizer que eu e a Rita conferenciamos um pouco antes Sim. do nosso podcast, mas não revelamos nada um ao outro, Ah, certo, relativamente sem às spoilers escolhas. um para o outro, sim. Então, quem eu escolhi para overrated, porque underrated não tenho ninguém, foi o Pedro Luné, que foi o concorrente que fechou a equipa da Marisa. Cantou Amanhã, o tema dos 4:30, que aliás foi o tema que a banda levou ao Festival da Canção este ano. Pergunto-me o que é que terá dado à Marisa para carregar e fechar assim a sua equipa. Eu achei boring, ou seja, achei secante, aborrecido. Eu dei 6 pontos, porque não considero que tenha sido terrível, mas a Marisa fechar a equipa com um concorrente como este, achei uma escolha preguiçosa. E, aliás, uma vez mais, E foi foi a um pouco. segunda vez consecutiva, porque o anterior também tinha sido assim, É da verdade, Marisa. é verdade. E eu ia pegar um pouco nisso, dizendo que nós já tínhamos falado que é raro ser a Marisa a única a carregar para um concorrente. Neste caso, nesta edição, tem sido mais regular. E foi só a Marisa que carregou, o Pedro seguiu na competição, mas a meu ver, a Marisa tem concorrentes mais fortes na sua equipa. No entanto, vamos ver o que é que acontece. Mesmo nas batalhas, tivemos exemplos esta noite de concorrentes que melhoraram face às provas cegas. Por isso, vamos ver o que é que acontece com este Pedro.
Só para deixar, pronto, só para dar uma conclusão, concordo, apesar de não ter colocado ninguém, concordo contigo. Também não percebi porque é que a Marisa virou para este concorrente. Também não achei mesmo nada de especial. Aliás, naquelas partes mais graves da música, às vezes nem só ouvia a voz dele. Foi uma atuação muito aquém. Também não, Sim, eu concordo. não percebi, mas pronto. Só para terminar esta fase das provas cegas, porque tivemos 7 concorrentes, 4 não passaram, por isso acho que não vale a pena estarmos aqui a escrutinar, mas quero só falar de 2 em específico. A primeira foi logo a primeira concorrente, eu já falei da Ana Rita por causa do livro que a Carolina trouxe. E eu fiquei inicialmente de boquiaberto com a cadeira do Dino, a concorrente virou 2 cadeiras, a do Dino e da Carolina, mas a atuação foi crescendo ao ponto de me fazer mudar de ideias. Carregava exatamente ao mesmo tempo que a Carolina. Deve controlar muito melhor o tremor da voz, mas tem um bom timbre e potencial. Mas a segunda atuação que ela fez com um amigo dela que estava a tocar guitarra Sim. foi incrível. Opa, que lindo, boa música e vibes de Bárbara Tinoco. Foi muito o que eu senti. Porque a Bárbara Tinoco também na altura teve uma prova cega que não virou cadeiras, ao contrário dessa concorrente que as virou, mas depois apresentou o tema dela. E esta concorrente, não sei se te percebeste, mas toda a vibe da letra era muito Bárbara Tinoco, mas foi muito bonito. E não era só a letra, a forma de cantar, o Forma de timbre cantar, até. verdade, sim, verdade, parecia verdade. a Bárbara Tinoco, sim. Mas Eles muita até, história do ele e a do Carolina ela. a Carolina até lhe perguntou, tu gostas da Bárbara Tinoco? Depois Porque era dessas mesmo... influências, Sim, ela sim, referiu sim, isso. sim. E depois, queria, para terminar, mas já agora pergunto, gostaste desta Ana Rita? Não gostei, não achei nada Não? especial, mas lá está, quando ela cantou a versão da música dela, o original, aliás, já gostei mais. Sim, é Mas verdade, estava não mais achei solta. não achei que tivesse sido uma concorrente nada de especial. Aliás, dos 3 que passaram, talvez a do Dino, a Fernanda, foi a que eu tivesse gostado mais. Ok. Mas também nada de Eu, extraordinário. eu dei 6,5 já agora e não vou falar da do Dino, vou só para terminar falar do Márcio Belezas, cantou Just Breathe e foi muito parecido ao original como disseram, mas eu carregaria mesmo ao fim por considerar que ele tem potencial para mais e melhor, bons graves e boa sustentabilidade, digamos assim, da voz no geral. Fiquei com pena deste concorrente, aliás para mim foi o melhor das provas cegas desta última fase e nem passou. Eu dei 7 pontos porque gostei da maneira como ele susteve a sua voz. Mas pronto, não sei se te lembras dele, só mesmo Foi o para cantor terminar. Eddie Vedder, não foi? Exatamente, estava muito preso ao original, mas eu gostei e com outro tipo de registro, porque ele depois cantou sozinho no fim, num outro tema, teria corrido melhor, eu acho. Tive pena. Pois é que Mas não o acho. problema deste... Sim, diz. Desculpa, não acho underrated. Acho Sim, que sim, os sim. jurados eu teria carregado pelo potencial, mas considero que ele de facto teve falhas. Pronto, quando os concorrentes trazem músicas em que o cantor tem uma voz muito peculiar, como é o do Eddie Vedder, e depois eles tentam... Depois eles colam-se imenso à voz. Não é que ele não tenha uma má voz. Eu acredito que ele, se calhar, se cantasse outra coisa, seria muito bom. É que ele até o fez, mas a prova cega que ele fez, eu percebo que também não viraria, porque a pessoa pensa, bem, ele está a imitar o Eddie Vedder, isto não é nada, pronto. Sim, Era ficou a minha mais opinião. aquém, é um facto. Sim. Mas pronto. Bom, Vamos, assim- vamos avançar, sim. terminamos então Terminamos. a parte Das provas cegas. das provas cegas, de dizer que a rúbrica do The Voice Spy fica também por aqui. Poderíamos ter algo a dizer relativamente às batalhas, mas nem eu nem a Rita apontámos nada e, portanto, essa rúbrica fica Exatamente. hoje só para as provas cegas. Muito bem, e agora podemos avançar para a próxima fase do programa, que se dividiu entre, como já te referimos, provas cegas e batalhas. E das Ai, peço desculpa que o microfone ia caindo. E das batalhas este ano temos várias novidades. Eu acho que ficou tudo maluco este ano com com as batalhas, porque é em tudo diferente àquilo, ou quase tudo àquilo que já vivenciámos. Não é, Rita? Antes de falarmos sobre isso, consideras que de facto foi-se uma reviravolta incrível, não é? Opa, foi. Eles normalmente todos os anos acrescentam assim uma coisinha nova, mas desta vez foi all or nothing. Não sei, Sim. estava tudo de pernas para o ar, mas sim. Foi mesmo. Há muitas coisas para falar sobre as regras, sim. Exato. Então, a primeira é, cada mentor pode juntar quantos elementos quiser às suas batalhas. Não tem que se cingir a um concorrente contra outro ou um grupo contra outro. Não. Pode escolher juntar. Acho que se o mentor quisesse juntar os 14 concorrentes em palco, podê-lo ia fazer. Mas obviamente que saía prejudicado com isso, né? Porque eram muitas vozes. O mentor pode então depois decidir se passa um concorrente, 2, 3, 4, aqueles que quiser, ou nenhum.
pode decidir isso. Exato. Todos, nenhum ou alguns. Não há repescagem, é outro elemento novo, e aqui é dúbio porque parece que ficou no ar a ideia de que poderá vir a haver uma repescagem no final, mas isso não será da responsabilidade, acredito eu, dos jurados. Os mentores não podem resgatar ninguém da sua equipa, nem roubar de outras equipas. E outra novidade, que é um pouco voltar ao passado, mas voltamos a ter a mesma canção a ser interpretada por todos. Porque nos últimos anos o que tivemos foram batalhas que eram decididas aleatoriamente e, portanto, cada concorrente tinha que ter a sua própria música porque não sabia quem é que iria defrontar. Neste caso, voltamos a ter uma música a ser cantada por todos. E são estas as novidades que temos. E se quiseres, começo eu com a minha opinião sobre as mesmas. Queria só acrescentar para além Diz-me, dessas diz-me. regras, queria só O que é que me acrescentar passou? só um ponto. Não sei se reparaste, mas o palco já não parecia tipo um ringue. É verdade. Mudaram. Não me lembrei disso, é verdade. Tinha assim uma cena oval nos dois lados. Achei interessante, pronto. Achei interessante, diferente, mas Ok, pronto. é de Isso analisar também mudou. novamente. Já agora, uma coisa que eu tenho gostado muito nas batalhas dos últimos anos, inclusive neste ainda mais, eles pararam com aquela chachada toda de mostrar constantemente ensaios, mostrar o mentor a falar com os concorrentes. Era muito tempo gasto nisso. Não sei se tu te lembras de umas edições que havia aqui há uns anos. Obviamente que é bom ver os conselhos que os mentores dão aos concorrentes, mas tu perdes muito tempo nisso. Eles aqui estão a tentar condensar ao máximo as batalhas para que não se torne tão extenso. Eu acho que isso é positivo. Eu aqui vou ter que discordar. Eu detesto momentos enfadonhos, mas desta vez senti falta dessas VTs. Quando eles estão com os mentores, aqueles ensaios, eu gosto de ver essas coisas. Sim, E eles agora tipo limparam tudo, só mostram tipo uns segunditos. eu também gosto. Não Sim. gostei muito. Eu também gosto de ver, atenção. O problema é quando isso se torna repetitivo para todos os concorrentes. Chega um momento em que tu já só queres vê-los cantar. E sinceramente eu prefiro que eles encurtem esses pedaços para haver mais momentos musicais, porque senão num programa parece que tu ouves 30% de atuações e 70% de falatório. É o que eu penso. Mas eu também entendo o teu lado, porque claro que é bom ver os mentores em ação, não é? Porque também é para tu perceberes Porque a tu forma assim de não vês a trabalhar. interação, não vês Eu também a entendo. interação com os concorrentes, a conexão que eles têm. Entendo, mas achei um pouco Tu não vês demasiado. Ok. Em edições passadas, é nesse sentido. Ok. Pronto, relativamente à minha opinião rápida sobre as regras, eu não estava à espera que isto fosse assim. Acredito que seja baseado em algum da Voice internacional. Como não tenho visto nos últimos anos, não fazia ideia alguma destas regras. A ideia de poder juntar vários elementos pode ser bom e mau. Bom, porque despachas e na realidade mudas um pouco as regras. Se quiseres juntar 3 de uma vez juntas, é um pouco da Voice Kids. Não sei se sabes, mas da Voice Kids geralmente são 3 sempre em palco. Por outro lado, pode se tornar confuso. Quantas mais vozes, menos capacidade tu tens de poder muitas vezes distingui-los, porque eles têm menos momentos para cantar sozinhos. É o que eu acho. O facto do mentor poder decidir passar ou não passar os concorrentes que quer, isso eu acho bom, porque há decisões muito difíceis que por vezes o mentor tinha que obrigatoriamente eliminar um. Agora o mentor pode fazer o que quiser. Se não quiser passar nenhum, não passa. Se quiser passar todos, passa. Gosto muito dessa ideia. O facto de poderem cantar a mesma música também é bom. Eu prefiro assim do que cantarem músicas diferentes, porque isso mais parece um tira-teimas. E não haver repescagem, aí já não gosto tanto, porque uma pessoa fica sempre com aquele bichinho, não é? Mas eu acho que puseram esta regra porque é do género, deram total liberdade ao mentor de juntar quem quer em palco, portanto, olha, se juntaste as pessoas erradas, o problema é teu. Acho que foi isso que eles quiseram dizer com não há repescagem. E é isso. Certo. Olha, dando só a minha opinião, muito rápido, eu de uma forma geral gostei bastante das novas regras. Acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Por exemplo, em termos de desvantagens, o facto do mentor pôr quem quiser no palco para batalhar, para fazer batalha, também faz com que tenhas menos batalhas. Antes era tipo 2-2, portanto havia Sim, sim. mais batalhas. Portanto, Verdade. agora há menos. A não ser que o mentor decida fazer de forma tradicional, que é sempre 2-2, mas duvido que eles vão fazer Pois, isso. exato, também podem fazer isso. Depois, o facto de... Por exemplo, quando eu soube que não havia repescagem, eu fiquei triste, porque eu gosto sempre quando há repescagem, mas o facto do mentor, depois numa batalha, lá está, quando está indeciso, mas pode escolher os dois,
É bom. Tu já nem precisas da repescagem, porque nenhum dos dois se vai perder, porque ele escolhe os dois. Se ele acha que os dois foram bons, estás a perceber? Sim, Ele no vai escolher fundo, os bons. sim, no fundo, corroboras o que disse, no sentido em que se o mentor tem total liberdade para fazer o que quiser, então do que é que serve, Pois. para que é que serve a repescagem, não é? Sim, porque ele vai acabar sempre por escolher, se calhar, os melhores. Sim, Digo eu, pronto, na teoria, não é? na teoria. Portanto, de resto, as novas regras eu adorei. Quer dizer, há uma coisa que também tu falaste e que também é um aspecto negativo, que é ele ao juntar muitos no palco, cada um tem menos tempo a brilhar, ouve-se menos as vozes individuais. E isso viu-se esta noite. Sim, opá, mas de resto, para mim traz muito mais vantagens do que desvantagens e no geral gostei. Uhum, Pronto, muito bem, gostei. concordamos. Concordo Sim, contigo, sim. Então agora fazendo uma análise mas geral avançando. das batalhas, não é? Que é aquilo Sim, que mais nos vai deixar aqui, diria eu, acesos por temos aqui discussão. umas rubricazinhas novas, não é? E exatamente, que vamos agora introduzir, começando pela Batalha da Noite, aquela que consideramos ter sido a melhor, pelos motivos que cada um decidirá. Para mim foi difícil, eu estive aqui entre duas, mas acabei por tomar uma decisão. Para mim, a Batalha da Noite foi precisamente a última, com o tema Amar pelos Dois. Estiveram nessa batalha, foi da equipa do Dino, estiveram nessa batalha o Coastal, o Diogo Carapinha e também o Lourenço Ataíde. Já agora, voltando só um pouco atrás para um pormenor, Rita, desta vez as batalhas estão a ser feitas por mentores e não um mentor, Certo, não estão a certo. rodar pelos mentores, estão já a despachá-los. O Diogo já está aviado para os tirateimas. Portanto, depois tivemos o Dino e com esta batalha tivemos as três concorrentes. E para mim esta foi a batalha da noite. Eu continuo a pontuá-los individualmente, começando pelo Coastal. O Coastal é um candidato incrível, é maravilhoso ouvi-lo. Epá, ele tem uma voz tão dócil. Eu dei-lhe 9,5. Foi para mim, posso aqui desde já dizer, a concorrente a quem eu dei a pontuação mais elevada da noite. Já tinha dado 9 na sua prova cega. Ele tem um poder interpretativo que nos seduz, pelo menos a mim, ele seduziu-me numa música que tu sabes que é muito íntima para mim, porque Eurovisão, ganhámos, portanto Amar pelos Dois acho que foi um bom tema. Eles estavam a anunciar isto como, oh meu Deus, a Batalha da Noite, eu pensar, devem estar a exagerar, mas eu acho que foi mesmo muito boa e o Coastal só lhe tiro o facto de ele se ter desviado por vezes demasiado do original, mas acho que é a sua essência, é aquilo que ele acredita e portanto tudo bem com isso. Ele cantou, como estava a dizer há pouco, com o Diogo Carapinha, que eu não me dava tanto por ele, e na realidade eu acho que com este concorrente, por vezes menos é mais, e com a sua simplicidade brilhou. Por isso eu gostei e dei 8 pontos, porque acho que foi consistente. O Lourenço Ataíde, a quem eu tinha dado 6,5 nas provas cegas, como tinha dado ao Diogo, o Lourenço Ataíde melhorou, a meu ver, mas ele continua por vezes a irritar-me. Ele tem uma forma muito peculiar, tal como o Coastal, de cantar, mas eu sou mais fã do Coastal. No entanto, eu não posso negar que ele preserva a sua identidade e brilha com isso. Senti-me na dúvida, mas dei 7,5. Eu teria passado os 3, por isso acho que o Dino tomou aqui uma boa decisão e esta para mim foi a batalha da noite. Ele foi com o coração, não é? E acho que fez muito bem. Ok. Ok, vamos discordar. Eu Eu acho já que sei qual sabia vai que ser a hoje ia tua. ser. Eu acho que sei qual vai ser a Mas tua. é assim, vamos discordar que é B, porque eu percebo ter escolhido esta batalha. Não estou a dizer que essa batalha foi mal. Aliás, eu gostei bastante dessa batalha. Mas não foi essa que eu meti para a batalha da noite. Se calhar tu vais saber qual é. Sim, sei. Foi a do Diogo, em que ele juntou 4 pessoas, que foi o Isaac, o Vander, o Bibás e o Luís. Desculpa, só para pequena interrupção. Eu vou falar dessa batalha, vou-me irritar. Portanto, dou-te a palavra. Ok. Pronto, eu escolhi esta batalha como a batalha da noite. Porquê? Apesar de estarem 4 concorrentes em palco, e lá está, é aquele problema de cada um deles não brilhou tanto como se fosse 1 contra 1 ou 1 contra 3, pronto. Para mim foi a batalha da noite porque eu cheguei a arrepiar-me em certos momentos, e é muito raro eu arrepiar-me, e foi muito por culpa do Isaac Costa. Acho que o Isaac dos 4 foi o que teve melhor. Ele tem uma voz incrível, um timbre incrível, os falsetes que ele faz, arrepiei-me, foi fantástico, nada a apontar mesmo.
Depois o Vander, já sou fã dele desde as provas cegas e ontem teve muito, muito bem, adorei. O Bibás também tinha gostado muito e ontem também teve a um nível extraordinário. Só acho que o Luís estava aqui a mais, porque também o Luís foi daquele concorrente que eu tinha detestado nas provas cegas, pus-lo como overrated, acho eu, e estava aqui a mais. Mas pronto, ele estava aqui, tudo bem. Tirando o Luís, que para mim foi o mais fraco, e se eu pudesse eliminar o Luís, foi uma batalha perfeita entre os três, vá. Não é que o Luís tenha estado mal, mas os outros ofuscaram-no completamente. E portanto para mim foi a batalha da noite. Arrepiei-me, adorei, foi fantástico. Só acho que pronto, eles tiveram um pouco de tempo para brilhar, queria ter ouvido um bocadinho mais de cada um, mas pronto, é esta a minha opinião. Muito bem, eu iria falar desta batalha mais tarde. Não sei se queres Ok. que refira já, nas menções honrosas, por exemplo, já estou aqui a spoiler uma categoria, ou se respondo já a ti daquilo que eu achei. O que é que preferes? É assim, se puseste na categoria das menções honrosas, foi? Não. Então fala já. Quer dizer, sim, na verdade é. Eu deixo então para falas mais tarde. depois. Para não me exaltar já. Eu deixo para mais tarde, sim. Ok, pronto. Então vamos passar à frente. Pronto, aqui já discordámos, dissemos batalhas diferentes. Vamos passar para a próxima rubrica, que é a batalha mais desequilibrada. E aqui eu até por acaso aqui escolhi duas batalhas, que foi logo, não sei se foi a primeira, sim, foi a primeira entre os Good Habits e a Clara de Gale. Ok, posso já comentar esta. Eu acho que esta batalha foi desequilibrada, mas ao mesmo tempo injusta, porque a Clara estava a combater, estou a fazer aspas, contra um trio, portanto são três vozes, acaba por ser três vozes contra uma, e muitas vezes durante a canção ela era um bocado abafada por aquilo que eles faziam, os Good Habits. Acho que também a Clara teve um pouco aquém daquilo que fez nas provas cegas, que eu acho que tinha até gostado dela. Opa, e os Good Habits, com as harmonias que fazem, nota-se que já estão muito interligados entre eles, fizeram uma prova cega fantástica, e a Clara acho que não conseguiu acompanhar, mas também parecia que estava desamparada, estava sozinha, percebes? Daí achar que foi desequilibrado. Depois, a outra que eu também queria falar foi o Fábio Leitão contra o Vicente Augusto. Também achei um pouco desequilibrado. Aqui já é da equipa do Dino. Primeiro, eu tinha adorado a prova do Vicente Augusto, a prova cega, e a do Fábio Leitão nem por isso. Portanto, quando soube que eles iam batalhar, achei, bem, isto tem tudo para ser desequilibrado, e assim o foi. Eu lembro que tu tinhas, não é odiado, mas não tinhas gostado do Vicente Augusto. Eu gostei e acho que ele tem uma voz fantástica, é uma voz muito solo, uma voz que nunca desafina, sempre no tom. E o Fábio Leitão parecia que já estava a sentir-se derrotado e parece que não deu tudo. E o Vicente tem um poder vocal que nem sequer se compara ao do Fábio. Portanto, apesar de ambos não se sentirem 100% à vontade com a música, que acho que foi do Harry Styles, o Vicente conseguiu pegar na música e fazer muito mais dela do que o Fábio. E aqui, para mim, também houve um desequilíbrio, até grandinho. E pronto, foram estas duas. E tu? Sim, eu concordo, mas eu vou só referir um caso, que é, para mim, quem esteve mais desequilibrado foi, de facto, a do Fábio Leitão e a do Vicente Augusto. Como tu sabes, eu não sou fã do Vicente, ou não fui nas provas cegas, mas reconheço que ele esteve francamente melhor daquela que foi a minha opinião dele na prova anterior. Eu dei 7,5, tinha dado 5,5 nas provas cegas. Eu acho que ele esteve bem, mas continua a ser exagerado em algumas partes. Não é de facto um concorrente que me puxe para ouvir e continuo a achar que ele é demasiado adorado pelos mentores e enfim, pelos fãs como tu. Reconheço as suas qualidades e acho que aqui ele também beneficiou de estar contra um concorrente que de facto era mais fraco do que ele. Como tu referiste bem, Fábio Leitão já estava desmoralizado antes de começar a cantar, assim que ele soube qual era a música, ele próprio não gostou da escolha e acho que ele até foi desnecessário e deselegante para com o mentor nessa parte. Achei que foi muito artificial e portanto nada natural, não apresentou um bom falsete, por isso eu de facto não gostei da interpretação do Fábio Leitão, apesar de há vozes bem piores, eu dei 5,5. E aqui a escolha eu iria para o Vicente, passá-lo-ia por aquilo que ele fez, mas não é um concorrente que eu adoro. Pegando só um pouco na primeira batalha, que também teve aqui para mim alguma discrepância, tens toda a razão, os Good Habits foram melhores, mas só pegando aquilo
naquilo que tu disseste, o facto de ser um grupo contra alguém a título individual, por vezes pode ser uma vantagem para quem está sozinho, porque se o grupo não souber trabalhar em conjunto e fazer boas harmonias, então a outra pessoa só vai beneficiar com isso. Portanto, tanto pode ser uma vantagem como não. Neste caso, Certo. beneficiou-os. Já falámos então da batalha mais desequilibrada da noite. Eu e a Rita concordámos. Se tivéssemos que colocar 2 lugares, apenas trocaríamos a ordem. E agora podemos Exato. avançar para a mais equilibrada. Rita, qual foi para ti a batalha mais equilibrada da noite? Também Ok, desconfio para do que mim, vais dizer. a sério, olha que não sei. Olha que não Não? sei. Ok. Eu acho que própria fiquei surpreendida com o que eu escrevi. Bem, eu escolhi, e era do Diogo, os Então não. Triova, acho que é Triova que se diz, desculpem se estou a dizer mal. Triova versus Gabi. Para mim foi a batalha mais equilibrada. Ou seja, eu não sei se também tu pensas assim, mas para mim a batalha mais equilibrada não tem que ser a melhor batalha. É que para mim os dois concorrentes Nivelados, sim. tiveram nivelados, exatamente ao mesmo nível. E foi o que eu senti nesta batalha. Eles acho que também cantavam mais ou menos o mesmo género musical, o mesmo estilo musical, portanto estavam mais ou menos conectados Equiparados, nesse aspecto. sim. Exato. Portanto, aquilo que eles fizeram, eu, apesar de não ser fã deste género musical, eu achei que quer o Striova e a Gabi tiveram um nível mesmo semelhante. Eles cantaram muito bem, não tenho nada a apontar, e tiveram mesmo equilibrados. E mesmo no final da música, aquela parte final das notas altas que eles depois fizeram no final, pá, foi fantástico, as harmonias que eles criaram entre os 4. Foi mesmo um momento muito bonito e foi mesmo uma prova super equilibrada. Eu mesmo no final estava a pensar para mim, porque eu para mim idealizo, ok, quem é que para mim passa ou não, e eu estava mesmo, para mim passavam os dois, porque foram os dois muito bons. Portanto acho que aqui houve mesmo um equilíbrio na perfeição. Não sei, diz, já está, foi só este. Sim, eu não concordo nada. Ei! Não, é assim. Ok. Eu, por exemplo, para tu veres, eu dei 6,5 à Gabi e dei 5 aos Triova Voices. Portanto, para mim não houve aqui equilíbrio. Ok. Eu acho que, para já, eu acho que na parte deles foi pobrezinho. Não percebi como é que a Carolina os ia escolher em detrimento dela, porque ela disse que não concordou com o Diogo. A Gabi tinha sido a concorrente que tinha fechado as provas cegas, não deste domingo, mas as outras. Eu lembro que na altura não tinha gostado muito, ela tinha cantado em alemão, lírico, mas digamos que eu acabei de dar a mesma pontuação. Tinha dado 6,5 nessa prova cega, dei 6,5 aqui. Eu acho que ela tem mais voz daquilo que demonstra e acho que se está cada vez a abrir mais e isso é bom. Mas eles, eu de facto não gostei da harmonia das vozes, não acho que eles tenham estado nada de extraordinário mesmo. Estiveram ok em alguns momentos, mas para mim aqui haveria uma clara vencedora a haver, que seria a Gabi. Por isso não concordo. Para mim, a batalha mais equilibrada da noite foi, na realidade, a segunda. E aqui, pronto, olha, eu na verdade não os pus nas menções honrosas, também poria, mas como já vou falar deles, é aqui. Portanto, a batalha do Diogo, ok. que cantaram In The Stars, envolveu então, como tu já referiste, o Isaac Costa, o Vander Isaac, o Bibacho Preti e o Luís Barbosa. Olha, eu devo dizer que eu fiquei muito, muito chateado com o Diogo por ter juntado estes 4 concorrentes. Não percebi, ele juntou 4 concorrentes que cada um deles virou 4 cadeiras. Não sei qual é que era a ideia do Diogo em fazê-lo, porque se tem a opção de juntar os concorrentes que quiser, isto não foi aleatório, para que é que ele fez juntar estes 4 concorrentes? Claro que ele tinha a hipótese de os passar aos 4, mas se o fizesse, depois prejudicava as batalhas seguintes, porque não ia ter vagas para todos. Ora, o que é que eu acho? Que eles os 4 estiveram muito bem. Portanto, foi muito equilibrado nesse sentido. Eu não posso dizer que alguém tenha estado mal. Para tu veres, eu dei 9 pontos Ui, discordamos. eu dei 9 pontos ao Isaac, dei 9 pontos ao Vander Isaac, dei 8 ao Bibache e dei 8,5, e aqui discordámos, ao Luís Barbosa. Portanto, para mim, imagina, se ao concorrente que eu dei menos pontos foi 8, então para mim todos deveriam ter passado. Por isso, é assim, a ter que escolher 2, e quando o Diogo disse que só ia passar 2, eu pensei, tu passa-me os Isaacs. E graças a Deus foi o que ele, ou graças ao Diogo, foi o que ele fez. Se eu tivesse que escolher um terceiro concorrente, ainda assim eu ia para o Bibache, porque a prova cega dele convenceu mais do que a do Luís. Mas eu acho que todos estiveram bem. O Bibache com uma segurança, poder vocal, o Luís com uma boa voz, um bom groove, e o Vander Isaac, pá, uma segurança incrível, timbre, eu adoro, é dos meus concorrentes preferidos. Já tinha tido 9,5 na prova cega, aqui teve 9, que é igualmente muito bom. E o Isaac Costa tem um timbre zaço, foi incrível, faço
tuas as minhas palavras. Portanto, para mim, tinham passado os quadros. Foi uma batalha muito equilibrada e um bom equilíbrio, porque foram todos muito bons. Realmente não entendi a escolha do Diogo em juntar estes concorrentes, quando, por exemplo, na batalha a seguir, que eu não vou falar delas, mas juntou uma Diana Costa, uma Catarina Lameira e uma Matilde Leite, que para mim as três iam de vela. Portanto, não percebi aqui as escolhas do Diogo, sinceramente. Pá, aqui tenho que discordar contigo. Aqui tenho que discordar. De ti! De ti, oh meu Deus. Opa, como é que tu... O Luís, comparado com os outros três, estava ali a mais. Mas pronto. Eu não gostei tanto dele nas provas cegas, concordo, mas eu acho que ele aqui esteve muito bem. Lá está, houve poucos momentos para cada um brilhar, mas daquilo que eu vi do Luís, acho que esteve fantástico. E acho que foi, não sei se a Marisa ou a Carolina, não me recordo, que não escolheria o Isaac... acho que era a Marisa. Não escolheria o Isaac Costa, Pois escolhia foi, o o Isaac Vander Costa e o e o Bibacho, Bibacho. acho eu. Eu Yeah. fiquei do género, como é que ela me eliminava um Isaac Costa? É porque o Diogo juntou aqui concorrentes que eu de facto adoro. O Isaac e o Vander, nós falámos sobre isso, são dois concorrentes que vêm da primeira ronda Sim, de provas sim. cegas. Pensei do género, meu Deus, tu tens que os passar. Pelo menos esses dois sobreviveram, mas acho que o Bibacho foi injustiçado aqui. O Bibacho tenho pena, porque acho que ele, para mim, também teria passado, mas pronto. Pode ser que seja repescado, nunca sabemos, não é? Sim, nunca sabemos. Mas Nunca pronto, sabemos. olha, Saberemos no aqui fim. discordamos, pronto, em relação Sim. à batalha mais equilibrada. E vamos passar para a última, a rúbrica, que é as menções honrosas. Quem é que tu tens para nos dizer? Olha, eu aqui não vou falar da batalha, vou falar de uma concorrente de uma batalha. Para dizer que eu adoro a Rebeca Reinaldo, que cantou numa batalha cuja música foi The Power of Love. Eu já tinha gostado muito dela nas provas cegas, na altura tinha cantado um estilo meio musical, que não é tanto o meu estilo, mas eu adorei-a, lembro-me disso. E eu pensei, boa, gosto desta concorrente, vamos ver como é que ela se sai. E eu realmente achei que ela foi a melhor das três, sem dúvida. E ela, a nível de segurança, de voz, de projeção focal, foi incrível. Eu dei 8,5, a mesma pontuação nas provas cegas. Gostei muito dela. É outra concorrente que está ali, diria, numa top 10 de todos os concorrentes até agora. Gostei mesmo muito dela. Por isso essa é a minha menção honrosa. Acho que não tenho Ok. outra, porque eu de resto fui falando. Sim. Só para finalizar sobre a Rebeca, O meu nome é eles... Rebeca e o teu qual é? Corta. Desculpem. Eu não me ponho, que isto é divertido. É material top para os nossos ouvintes. Sobre a Rebeca, o que é que eu ia dizer? Os mentores até disseram: tu vais ser um caso sério neste programa, mereces estar Este é o aqui, teu momento, porque é a tua vez, este é o momento. Porque ela já não sei participou, quê. não é? Pelo que eu percebi. Acho que sim. Noutro da Voice, em suas batalhas. Pronto, eu tinha olhado para a Rebeca nas provas cegas como uma concorrente, pronto, tem uma boa voz, cantou aqui um musical, tudo bem. Não é o meu estilo, mas tudo bem. Mas depois desta batalha fiquei fã. Concordo Yes! contigo. Ela é mesmo uma cantora. Opá, já parece uma profissional, canta super bem, tem uma voz lindíssima. E na batalha, claramente que ela foi a superior. Mas, E a única que merecia passar, a meu ver. sim, sim. Portanto, a Rebeca, estou de olho nela. Fiquei a gostar mesmo muito dela depois desta batalha. Sim. Ela canta com sentimento, para além Sim. da afinação e da projeção vocal. Pá, fantástico mesmo. Deve ser muito provavelmente bom a melhor rapariga da equipa do Diogo, eu diria. Talvez. Para finalizar, faltou eu dizer as menções honrosas. Pronto, eu aqui falei, vou falar nesta batalha que tu já falaste, que foi para ti a batalha da noite, mas eu decidi colocá-la aqui, que foi a do Diogo Carapinha, o Coastal e o Lourenço Ataíde. Foi uma batalha que eu gostava dos três concorrentes e quando vi que os Dinos tinha juntado pensei, fogo, porque eu tinha a noção que estes concorrentes eram dos mais fortes da equipa do Dino e o Dino não tem muitos concorrentes fortes. Não tem, não. E eu tinha a noção, o Dino agora juntou estes três, pronto. Depois vi a atuação, gostei da atuação, gostei muito da batalha. Acho que tiveram os três muito equilibrados, mas acho que o Coastal estava uns furos um bocadinho acima em relação aos outros dois. Mas eu depois pensei, eu gosto tanto dos três que fiquei tão contente quando o Dino passou os três que pronto, e fiquei mesmo, ainda bem que existe esta regra e passaram os três porque acho que foi merecido e queria só deixar esta menção. Sim, e as harmonias dos três foi fantástica nesta música Sim. do Salvador e da Luísa. E eu próprio, apesar do Lourenço me
não ser o meu preferido dos três, eu passava todos. Sim. Também. Se bem que o Lourenço, sim. O Lourenço fazia umas caras estranhas em Sim. certas notas que eu fiquei assim, o que é É um isto? pouco Mas too pronto. much. Um pouco too Sim, much. Eu tenho que concordo, trabalhar mas nisso. Sim. E pronto, acho que terminamos. Vamos só. Falta pontuar Sim. aquilo que foi o programa, Zé. Tens a tua pontuação? Sim, eu já tinha falado da minha pontuação nas provas cegas, que tinha sido 5,79, a minha média, aliás. Decidi pegar nessa pontuação e juntar àquelas que eu atribuí a todos os concorrentes nas batalhas. Deu então uma média final, portanto, do programa todo, provas cegas e batalhas deste último programa, de 7,18. Isto é uma média muito boa mesmo. Aliás, eu vou aqui só às minhas cábulas porque eu não me recordo de ter atingido uma média tão alta sequer em algum programa de provas cegas. Portanto, exato, confere. Por isso, pode-se dizer que este terá sido o programa que eu mais gostei, no geral. Tivemos batalhas muito interessantes, diferentes. As provas cegas não foram tão boas, obviamente, mas no geral eu fiquei agradavelmente surpreendido com esta estreia. Foi bom de ver. E é isso. Sim, olha, concordo contigo. Foi uma grande estreia de batalhas e acho que era o expectável. Eles normalmente começam em grande. E tendo que pontuar. Fazendo Vá assim, lá, eu Rita. não. Vá lá, Eu, Rita. eu não pontuo como tu, tipo ao detalhe e fazer médias, mas mentalmente, imagina, eu daria um 4 às provas cegas, que foi muito fraco, e depois às Concordo. batalhas daria assim um 8. Portanto, fazendo assim aqui uma média na minha cabeça, entre 6,5 e 7, mas se calhar vou dar 7 porque as batalhas realmente foram boas. Eu gostei Foram. mesmo de ver as batalhas, portanto, se calhar dou o 7. Muito bem. E é isso, pronto. Aqui Muito estamos mais bem. ou menos de acordo. Sim, Sim, curiosos, não é? Agora para as próximas batalhas, porque agora já todos os concorrentes são mais ou menos bons, todos passaram, portanto, claro sim, que vai haver erros de casting, não é? Por sim, exemplo, claro. não falámos dela, mas a Diana Costa, por exemplo, tu tinhas gostado do timbre dela nas provas Por cegas, acaso, desiludiu. vou ter que dar a mão à palmatória aqui. Desiludiu-me muito Sim, a essa Diana para mim, Costa. aliás, foi a pior. Sim, acho que de todas foi a batalha menos interessante para mim. Foi a das três. Portanto, enfim, Sim, mas há pronto. sempre batalhas menos boas, isto vai sempre acontecer. Bom, E chegamos pronto, acho então que é isso. ao Chegamos ao fim, final. não é? Bom, chegamos então ao fim de mais um episódio, mais um podcast do Duo Voice, com tanta coisa para falar esta noite. Claramente este vai ser dos podcasts com a maior duração, porque tivemos aqui uma fase de transição e era necessário também explicar regras, não é? Finalizar provas cegas, Exatamente. portanto, muita coisa para falar. Esperemos que vocês aí desse lado tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar nas redes sociais, por favor, com os vossos amigos, fazer o like, subscrever, partilhar, lá está, volto a dizer, é sempre importante, por isso não se esqueçam. Rita, muito obrigado por ter estado desse lado, concordando ou não contigo, é sempre bom de Exatamente. partilharmos aquilo que sentimos, não é? É isso mesmo. Obrigada a todos os que viram e não E percam o ouviram? próximo. E ouviram, sim. Sim, e não percam, E exato, não para a percam semana. o próximo podcast, que será para a semana. Até lá, já sabem, podem ver-nos no YouTube, ouvir-nos, ver-nos e ouvir-nos, ou ouvir-nos só no Spotify. É sempre bom saber que há gente desse lado que nos acompanha desde o início, ou mesmo não seja desde o início, que entretanto se juntou a nós nesta grande aventura do The Voice Portugal, comigo e com a Rita no Duo Voice. Obrigado então a todos uma vez mais e até para a semana com mais Obrigado, uma Voicers. rúbrica, programa do Duo Voice. Exato. Até lá, tchau! Tchau.